pessoal, tudo bom? O meu nome é Suelen e hoje a gente está aqui no museu para falar sobre um assunto muito importante, que é a contaminação ambiental por medicamentos. Esse problema tem sido motivo de preocupação desde 1985, quando foi debatido pela primeira vez, embora seja um assunto que a gente ouça falar pouco no nosso dia a dia. A detecção desses produtos farmacêuticos tem sido cada vez mais frequente, principalmente perto de grandes cidades. O extenso uso de medicamentos na medicina humana e veterinária, como anti-inflamatórios, antibióticos, hormônios, ansiolíticos, tem causado um acúmulo cada vez maior nos recursos hídricos e nos solos. Esses produtos químicos, então, são projetados para ter um modo de ação específico nos organismos vivos e para resistir à inativação antes de exercer o seu efeito. Por isso, eles possuem um elevado potencial de causar danos ao meio ambiente. Esses danos podem variar de interferência no sistema hormonal em peixes e outros animais selvagens, até a resistência a antibióticos em bactérias patogênicas. Os estudos foram feitos com algas, alguns invertebrados e peixes. Para os seres humanos, esses fármacos acumulados na natureza podem até não representar um risco diretamente. Porém, muitos desses produtos têm potencial para bioacumulação e os efeitos disso ainda não são conhecidos. Além disso, estudos também mostram que bebês podem ter maior dificuldade de metabolizar os remédios, portanto, seriam mais vulneráveis aos efeitos desses tóxicos acumulados no meio ambiente. Mas, dentre todos os impactos negativos, o pior provavelmente é o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos, que podem sim ocasionar um risco à saúde do ser humano. Embora importante e urgente, a pesquisa nessa área ainda é muito limitada. A maioria desses estudos concentra-se em analisar um pequeno número de compostos químicos e em áreas muito específicas. Por exemplo, a água do mar, a água subterrânea, a água mineral comercializada que nós bebemos e a água tratada que chega até as nossas torneiras das residências possuem uma menor quantidade de dados e informações disponíveis em relação a essa contaminação. Sabe-se que o nosso esgoto é a fonte primária de contaminação dos corpos d'água por esse tipo de resíduo, pois esses fármacos chegam até o meio ambiente principalmente por meio da excreção humana ou pelo descarte indevido de medicamentos que não utilizamos mais ou vencidos em privadas. Mas como isso acontece então? Depois que consumimos determinado medicamento, os compostos são metabolizados pelo nosso corpo, cumprindo a sua função e depois excretados, principalmente na urina e nas fezes. Nós eliminamos do nosso corpo uma mistura do composto original que nós tomamos para curar a doença, que o corpo não utilizou, e os metabólitos. Os metabólitos, então, são produtos que resultam da interação desse medicamento com o nosso metabolismo. Nós não podemos de maneira alguma descartar os medicamentos que não vamos mais utilizar no lixo de casa, nem derramar na pia e muito menos no vaso sanitário. As embalagens que têm contato direto com o medicamento, como as blisters, os frascos e outras cartelas, também não podem ser descartadas no lixo comum. Algumas dessas embalagens precisam ser descontaminadas antes do descarte. Já as embalagens que não têm contato direto com o medicamento, como as caixas e as bulas, essas podem ser encaminhadas direto para a reciclagem de lixo seco. Monitoramentos feitos aqui no Rio Grande do Sul estudam a presença de cerca de 200 fármacos nos recursos hídricos. As substâncias encontradas com mais frequência são antibióticos, anti-inflamatórios e corticoides. Segundo dados do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, a capacidade de tratamento de esgoto em Porto Alegre é de 80%, mas atualmente pouco mais de 50% do esgoto produzido na nossa cidade é tratado. Por isso tudo, é preciso diminuir a quantidade desses contaminantes nos ambientes naturais. Essas medidas de mitigação passam desde o design dos produtos farmacêuticos, que podem ter uma metabolização maior e uma capacidade de biodegradabilidade maior também, reduzindo assim a carga no ambiente. Outra medida necessária é a melhoria dos métodos de tratamento de esgoto e água, para aumentar a eficiência na remoção desses compostos químicos. Os processos de tratamento atuais fazem uma remoção incompleta. E seria muito importante também que a nossa legislação contemplasse essas medidas.
O Decreto 10.388, que é baseado na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que implementa a logística reversa dos medicamentos descartados pelo consumidor. Então, pessoal, é muito importante que a gente se conscientize sobre esse descarte correto de medicamentos, para que a gente não aumente a carga deles no meio ambiente e não cause tanta poluição. É isso aí, muito obrigada, tchau, tchau!